Boa tarde a todos e muito bem-vindos, né? Quero dizer que nós estamos iniciando nosso primeiro projeto Flow Contábil e estamos trazendo hoje com o tema Nova Lei do ISS, com o professor Rodrigo Dias Rosas. O professor é contador, perito, consultor financeiro e tributário, especialista em gestão fiscal e tributária, graduado em Direito, consultor e instrutor do Sebrae Sergipe, palestrante do sistema CFC, CRC e da FBC, SESCAP Sergipe, professor da FANESE, professor da pós-graduação da Faculdade FAMA e da BSSP e diretor da Dias Rosas Consultoria. Né? Quero agradecer também ao presidente Adeildo, ao professor Dias Rosas por ter aceitado o nosso convite aqui, a Sequeiroz e todos aqueles que contribuíram para a realização desta live. Professor Dias Rosas, é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui, né, iniciando o nosso projeto Flow Contábil, e falar de um tema tão relevante que é a nova lei do ISS. Né? Mas antes do senhor falar sobre a nova lei do ISS, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações iniciais. Então, boa tarde, pessoal, sejam todos bem-vindos. Fico muito feliz por esse convite, né? É sempre a Fundação Brasileira de Contabilidade aí parceira. Então, lembro muito que fizemos já, se não me engano, a terceira ou a quarta live que nós já estamos fazendo, né? Então, sobre vários temas, né? Teve até uma que nós fizemos, né, de forma, né, para contribuir para a parte social, né? Então, nós fizemos sobre o Simples Nacional. E quero agradecer, né, ao nosso presidente Adeildo por estar nesse projeto, e também fico muito feliz em saber que a primeira live desse ano foi comigo e a primeira live sobre o Flow Contábil também está sendo comigo, né? Então, fico muito contente, quero agradecer, Sandra, por este convite, minha conterrânea, né? Então, a conterrânea que não nos conhecíamos antes, né? Exato. E aí eu quero agradecer a cada um que está aqui conosco, né? Então, inclusive, eu quero fazer um convite, quem está aí conosco, coloca aí no chat qual cidade você está, para a gente poder ficar sabendo um pouco, né, poder compartilhar um pouco o conhecimento, que o bom da tecnologia é que faz com que a gente esteja no Brasil todo, na verdade, no mundo todo, né? Exatamente. E cada um dos seus respectivos lugares faz com que, né, a gente consiga compartilhar educação, compartilhar conhecimento e com verdadeiramente, né, conhecimento com qualidade para todos, né? Então, para mim, é uma grande satisfação poder fazer parte desse evento, né? Então, a Fundação está de parabéns com temas novos. O pessoal está colocando aí Aracaju, Goiânia, Contagem, aí, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Americana, São Paulo, Jaú, São Paulo, Niterói, Recife, né? Salvador, BH, ó, Belo Horizonte. Então, pessoal, estamos muito felizes, estamos acompanhando aí o Brasil todo, né, acompanhando a gente, né, que bom, a Mato Grosso, Curitiba, né, então, pessoal, que bom estar aqui com vocês, né, aí o pessoal colocando mais aí Barra Mansa, Rio de Janeiro, né, Ijuí, Rio Grande do Sul, Búzios, né, ó, Bahia, aqui é nosso vizinho, né, Sandra? Você fazendo sucesso, viu aí, ó, trazendo essa galera toda, a sua credibilidade, né, porque
Isso tudo foi porque a gente associou com o seu nome e o conteúdo, né? A gente sabe que isso é muito relevante. E eu gostaria mais ainda, Dias Rosa, de que as pessoas deixassem seu like, se inscrevesse no nosso canal, aquele que não está inscrito, né? Que todas as vezes que tiver alguma coisa, vocês vão ser acionados, e deixe seu like, isso é muito importante para a Fundação. Mas vamos lá, ô Dias Rosa, falar um pouquinho, né? A gente com tanta coisa acontecendo no mundo, né? E essa nova lei, mas eu queria te falar sobre qual a sua opinião sobre a reforma tributária. Você acha que isso vai acontecer ainda esse ano, diante de tantos problemas que a gente está tendo? Você acha que a reforma tributária vai acontecer? Então, Sandra, é um tema bem interessante de comentar, porque nós tivemos agora, recentemente, até uma mudança, né, na Câmara e no Senado, né, e com essa mudança, justamente, nós vamos ter um trabalho bem, vamos assim, bem trabalhoso mesmo no nosso dia a dia nessa reforma. O que na minha opinião, referente à reforma é o seguinte: a reforma tributária, ela é uma reforma que é prevista, né, que se aconteça. Porém, uma reforma que a gente tem que ter cuidado, que toda reforma, quem vai fazer essa reforma, né, quem vai redigir tudo isso, são os nossos senadores e os nossos deputados, e que trazem a ideia de que a reforma ela veio na parte tributária não para diminuir tributo, certamente, né? Então, temos que pensar um pouco na parte da reforma de que quem está fazendo a reforma é o poder público, né? Então, e o poder precisa arrecadar. Estamos num momento de pandemia e sabe que as contas muitas vezes não estão fechando. Não estão fechando para a gente, imagine para o governo, né? Aí é mais ainda, né, Sandra? Então, é verdade. Fecham, né? Claro, alguns estão nadando aí, né? Não estão nadando na parte financeira em si, devido a algumas atividades, mas a gente sabe que a maioria das atividades estão passando por uma certa dificuldade. Inclusive, teve até, né, publicado hoje uma nova legislação sobre o parcelamento, sobre fazer um trabalho em si com as empresas que não pagaram os tributos lá no ano de 2020, né? Mas aí é tema de próximas lives, não vamos tal. Então, com relação à reforma tributária, o primeiro ponto que eu gosto de trazer é o seguinte: existem várias vertentes da reforma tributária. Entre elas, né, uma delas é acabar, inclusive, o imposto que nós estamos falando, né, o ISS. Mas, assim, no meu entender, essa reforma possa ser que saia alguma coisa esse ano, mas não necessariamente uma reforma como a maioria das pessoas estão pensando, que é mudar tudo. Não é? Então, assim, é um caminho muito grande, mas para que haja essa reforma, também, se necessário, ter uma reforma administrativa. E como também nós estamos no momento, esse ano, além da pandemia, esse ano também é um ano que nós temos novos prefeitos, né? Então, novas gestões, e aí isso também impacta um pouco, né, nesse trabalho em si. Então, eu acredito que vai ter alguma coisa assim esse ano, né, alguma votação, não sei em si quando, porque já foi até anunciado que seria em outubro, alguma data, então a gente não tem, mas não essa reforma como muita gente está pensando, que a reforma de forma geral, mudar tudo, deixa de ter PIS, deixa de ter COFINS, vai ter um tributo só, não vai ter mais ICMS, não vai ter ISS. Eu acredito que dessa forma não, certo? Vai ter uma pequena reforma. Sabe aquela questão de nossa casa? Eu vou fazer uma pequena reforma porque agora eu estou morando em casa, estou na pandemia, e agora eu percebi que aquele quarto estava tendo não estava tão legal, aquela questão que a gente ia jogando. Então, nessa ideia, assim, com certeza. Agora, lembrando, não necessariamente uma reforma para fazer com que mude completamente a casa, né? Então, nesse sentido, é um pouco do que eu penso. O pessoal falando, tem um pessoal de Portugal também, aí, ó. Nossa, aqui é Valdir Vicente da Agueira, né? Bem-vindo aí, nós estamos já em Portugal, por isso que o mundo agora ficou tão pequeno, né? Isso mesmo. O pessoal está falando aí, ó, Natal também está com a gente, São Paulo, Sorocaba, Vila Velha aí, né? Ó, aí, estamos atingindo aí, né? Muitas e muitas cidades. Que bom que a tecnologia vem para poder nos aproximou tanto, né? Agora, o pessoal está muito aí sobre a nova lei, né? Gente, não esqueçam que
as nossas inscrições para o curso do professor Dias Rosas, ele se encerra dia 17/2. Então, assim, corram que as vagas são limitadas. Tem aí o QR Code na tela e temos o link. O QR Code, ele vai direto lá no nosso site, onde vocês fazem as suas inscrições. Não deixe, porque o professor Dias Rosas está muito bom curso, muito didático, e eu acho que vai tirar todas as dúvidas de vocês. Mas, dando continuidade, professor, na sua visão, o senhor acha que o ISS vai acabar com a reforma tributária ou isso não é possível acontecer? Nesse momento, Sandra, o que eu posso dizer é o seguinte: o ISS, por ele ser um tributo de natureza municipal, como todos nós sabemos, existe a questão da receita tributária, aonde os entes da federação, que é a União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm sua autonomia tributária. E o que eu gosto de dizer referente ao ISS, não estou dizendo que não vai acabar o ISS, mas uma tendência que nós tivemos com a nova lei do ISS é que ele vai perdurar. Por quê? Porque essa nova lei do ISS, existe uma regra de transição, que eu vou falar mais na frente para vocês, até 2023. Então, como é que foi aprovada uma lei agora, em setembro de 2020, que é a Lei Complementar 175, que traz as novas regras do ISS, que já só fez reforçar o da outra legislação que nós tivemos lá no ano de 2016, que foi a 157, mas que ele traz uma regra de transição até 2023. Então, quando a gente fala em reforma tributária, acabar o ISS, e os deputados e senadores, assim, o nosso legislativo, traz uma nova força, uma nova roupagem no ISS, que tem uma transição até 2023. Então, logo, o que é que a gente pode trazer nesse sentido? Qual a mensagem nessa aprovação? Não se vai acabar tão fácil assim o ISS, porque com a nova legislação eles veio o quê? Com a roupagem mais forte, reforçou mais o ISS, né? Então, na minha opinião, Sandra, o ISS na reforma tributária pode até que haja assim, mas não logo, certo? Vai ter um momento aí de muitas transição, né? Águas aí, né? Então, nossos colegas podem ficar tranquilos, gente, conforme o nosso professor Dias Rosa está dizendo que, no momento, a gente ainda se salva. Então, a lei do ISS vai permanecer, até porque, se não fosse acontecer, fosse sair, ela não estaria criando uma nova lei agora com as mudanças que vão ocorrer, não é isso, professor? Isso. Então, essa mensagem. Olha o QR Code aí, viu, gente? Não esqueça de fazer sua inscrição. Mas, professor, o pessoal fala tanto em ISS, né? Qual é o conceito de ISS? Qual é a finalidade? Qual é o conceito? Me explica aí um pouquinho qual a finalidade do ISS. Então, o ISS é um tributo de natureza municipal, né? É um tributo de natureza arrecadatória. E eu gosto de dizer o seguinte, que o ISS é uma receita própria do município, então eu gosto muito de falar de forma bem didática, e o ISS nada mais é do que um imposto que compete ao município e ao Distrito Federal, que é sobre serviço, imposto sobre serviço. Só que, no conceito de ISS, a gente precisa entender o que é serviço, porque o que é serviço para o ISS, nós temos o seguinte: o serviço é algo imaterial. Lá no direito, né, no direito econômico, fala que o serviço é quando você presta serviço, você faz alguma coisa para uma terceira pessoa de utilidade e que tem recurso financeiro para isso. Já nós temos o conceito do ISS, nós temos a seguinte situação que eu gosto muito de citar, que é um conceito que fala referente à forma de tributação. Para poder tentar ser mais claro, eu gosto de dizer o seguinte: pessoal que está aqui conosco, certamente nós temos pessoas que são funcionários das empresas. Então, até se puderem comentar aí, comenta aí se vocês são funcionários aí das empresas. Vocês estão prestando serviço? Você presta um serviço para
para o seu empregador? Né? Comenta aí para a gente. Então, porque o conceito de serviço ele é muito importante para poder a gente falar do ISS. Porque serviço é algo que é imaterial, então você não topa, e é bem interessante que o serviço você não topa, então não existe nota fiscal de devolução de serviço, ou o serviço ele é feito, ou ele não foi feito. Se ele foi feito, mas o serviço não prestou, ele foi mal feito, mas ele foi feito. Né? Então é diferente, né? Então nós temos justamente o quê? Com relação a isso, então o serviço é algo que eu faço para uma terceira pessoa e que eu recebo por isso. Aí eu gosto de trazer o conceito de ROC. Então vou até ler aqui o conceito de ROC para a gente, certo? Ele diz o seguinte: é a prestação de serviço a uma terceira pessoa de utilidade com conteúdo econômico, ou seja, eu recebo para isso, sobre o regime de direito privado, desde que não seja trabalhista. Então, Roque Antônio, ele fala justamente esse conceito, que é o que eu gosto mais, é o conceito mais completo que eu entendo, porque o serviço é o seguinte: eu vou contar o serviço que eu estou fazendo hoje. Estou fazendo serviço de instrução. Como Sandra me apresentou, eu sou professor tanto de graduação como de pós-graduação. Quando eu estou ministrando aula na FANESE, que é na Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe, aqui na minha cidade, em Aracaju, eu sou funcionário. Como eu sou funcionário na graduação, eu estou prestando serviço? Estou. Serviço de instrução. Mas eu pago ISS devido ao ISS? Não. Por quê? Porque eu sou funcionário. Então, eu tenho regras trabalhistas. Mas vamos dizer que eu, como Sandra mesmo colocou, eu sou professor também de pós-graduação. Então, sou professor do módulo de ISS. Nós temos uma aula na BSSP que são 24 horas falando só de ISS. Então, quando eu estou lá prestando esse serviço, eu sou funcionário da BSSP? Não sou. Estou prestando o que serviço? O mesmo serviço da graduação, serviço de instrução. Só que, neste caso, eu estou tendo uma relação de direito privado, que não é trabalhista. Aí sim, eu vou pagar ISS. Então, olhe que o mesmo serviço que eu estou fazendo, horas eu pago ISS e horas eu não pago ISS. Quando eu estou na graduação, sou funcionário, não tenho ISS. Quando eu estou na pós-graduação, não sou funcionário, e aí eu pago ISS. E nós temos outra situação. Às vezes, né, existem algumas situações que até acontece na graduação mesmo. Um aluno chega para mim e diz: professor, compra uma rifa aqui de R$ 5 para eu poder fazer minha formatura. Não acontece muito isso, Sandra? Formatura, sim. fazer a festa, né? E aí, nesse momento, às vezes eu digo assim para o aluno: faz o seguinte, eu não vou comprar a rifa, não. Eu vou doar para vocês uma palestra. Vocês cobrem, fique com o dinheiro para vocês. Então, vai ser minha doação para vocês. Eu estou fazendo o serviço. Estou fazendo o serviço para uma terceira pessoa. Mas eu estou recebendo por isso? Estou tendo dinheiro por isso? Não. Então, aí, não vai ter ISS. Certo? Porque eu estou prestando serviço de forma gratuita. Então, no conceito de serviço, temos que ter cuidado cada situação. Então, olhe que todas as 3 situações que eu falei, todas as 3 é o mesmo serviço, serviço de instrução. Só que horas eu pago ISS, horas eu não pago ISS. Viu como é interessante a ISS para a gente? Então, esse é o conceito, sim, que nós temos. Até a Juliana colocou aí: sou funcionária do escritório de contabilidade, onde o cliente que atendo recebe inúmeras notas fiscais de serviço de fornecedores. Né? Então, inclusive, até alguns fornecedores, inclusive, são até microempresa. Então, muito obrigado aí, Júlia. Estamos aí com a nossa amiga querida Salete, que está sempre nos acompanhando, professor, né? A nossa conterrânea, que sempre nos apoiando, sempre nos prestigiando nas nossas lives, né? Salete, um abraço e obrigado mais uma vez por estar aqui nos apoiando aqui nas nossas lives. Salete é uma pessoa muito, eu digo assim, sabe que conhecer uma pessoa que tem uma aura muito boa, é a Dona Salete, né? A gente chama até Dona Salete, ela é gente boa. Né? Eu estava dizendo a ela um dia desse, numa reunião, que vamos fazer uma homenagem para ela e colocar, né? Justamente porque é um ícone aqui nosso mesmo, né? É verdade, é verdade. É uma pessoa muito querida, né? Então, temos que agradecer, né, pela existência e por ser amigas
né? E está sempre ajudando o pessoal lá da classe contábil, né? Um abraço, Salete. Então, você quer dizer, você está dizendo para mim, falou um pouco aí do ISS, então, eu posso dizer que o ISS é um tributo de fácil interpretação e não existe litígio sobre o tema? É isso? Então, aí, um dos problemas que nós temos, Sandra, é que o ISS, por ser um tributo municipal, muitas vezes nós não damos muita atenção para o ISS. Só que o ISS, eu gosto de dizer o seguinte, ele é um tributo que ele tem uma complexidade muito grande, porque é muito fácil de você cair em alguns autos de infração pelo fato de desconhecer o que diz a legislação, certo? Então, minha dúvida que eu posso dizer o seguinte, com relação ao ISS, é que esse ISS existe também uma tal de uma briga entre os municípios. Quer ver uma briga muito comum? Eu presto serviço numa cidade e eu sou de outra. Um exemplo, vamos dizer, nós temos a fundação que me contrata para fazer um serviço de instrução. E nós temos lá, só que eu vou ministrar um treinamento aqui, na cidade, vamos dizer, vou ministrar um treinamento lá em Belém. Aí eu vou pagar o ISS em Belém, vou pagar ISS na sede onde está estabelecida a fundação, ou eu vou pagar ISS em Aracaju, que é onde é minha sede. E aí começa a ter uma briga entre os municípios. Então, nós temos aí mais de 5 mil municípios que começam a brigar com relação ao ISS. E outra briga também que nós temos referente ao ISS, aí eu estou falando somente ISS. Mas o ISS, nós temos que ter um cuidado, porque existe também uma discussão entre ISS e ICMS. Porque o ICMS, ICMS tem um S também, né? Tem a letra S. Exato. ISS, Imposto sobre Serviço. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Aí agora fica aquela confusão. É ISS ou é ICMS? E aí vem todo... Quer ver um serviço bem interessante que a gente começa a ter com relação ao ISS, pelas minhas vindas por aí, andanças, agora não por causa da pandemia, né? Eu não estou andando mais fisicamente, né, no Brasil, só remotamente, mas assim, que é o serviço de transporte. Quer ver um exemplo? O que é o ICMS? Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Mas são todos os serviços? Não. Serviço de comunicação ou serviço de transporte. E aí, por que eu quero trazer o transporte? Porque, serviço de transporte. Mas são todos os serviços de transportes que eu pago o ICMS? Não. Somente se o transporte for intermunicipal ou interestadual. Ou seja, se para poder ser ISS, o transporte tem que ser feito dentro do município. Então, vamos dizer um exemplo aqui, nós estamos de Aracaju, nossa querida Aracaju, Sandra. Pegou a mercadoria ou transportou alguém de Aracaju, de um bairro de Aracaju, bairro Jardins, lá para o bairro industrial. Rodou dentro da cidade de Aracaju, aí é ISS. Mas vamos dizer que pegou aqui em Aracaju e transportou para a Barra dos Coqueiros, que é só atravessar a ponte, né? Aí mudou, deixou de ser intramunicipal para ser intermunicipal. Aí não é mais ISS, aí passa a ser ICMS. Olha que serviço de transporte. A gente estava falando sobre serviço de instrução, agora eu estou falando sobre serviço de transporte. Olha como tem que ter um cuidado. Principalmente quando nós temos lá a região metropolitana. Então, tem que ter muito cuidado com o ISS por causa disso. Quer ver outro exemplo que nós temos muito, que é uma briga em si? Quando você tem lá vamos dizer, uma empresa lá do farmácia, uma farmácia de manipulação, tem lá um exemplo que ela pode fazer o remédio, então está lá no Simples Nacional, ela vai fazer o remédio, se ela vai fazer o remédio, ela vai ter o ISS. Mas se o remédio já estiver pronto na prateleira, vai ser ICMS, porque é produto. Tá vendo que não é tão simples assim trabalhar com ISS? Temos que ter muito, mas muito cuidado. Principalmente quando você está com construção civil, certo? Eu sou especialista em ISS e construção civil, às vezes eu saio recuperando aí valores pagos a maior de ISS, porque não observo algumas regrinhas que nós temos, né? Professor, não fale muito não, vamos deixar para falar mais no nosso curso, que vai acontecer no dia 21, não é isso?
As nossas inscrições estão aí, né? Vamos deixar esse gostinho para o pessoal ir lá, fazer as inscrições, participar do curso, porque o professor Dias Rosas está trazendo várias novidades, né? Vários conhecimentos, e com essa didática que ele tem, vocês vão sair expert. Acho que vou fazer esse curso, viu, professor? Né? Vai ser um prazer ter lá conosco. Né? Que muito bom. Né? Estamos aqui a Carla Pacheco, nossa conselheira lá da Fundação Brasileira de Contabilidade. Um prazer ter você aqui, Carlinha, lá de Curitiba. Né? Então, vamos lá, professor, porque o assunto já está quase chegando, já tem várias perguntas aqui, mas deixa eu fechar aqui uma pergunta para você. Pode me dizer, professor, quais foram as principais alterações sobre a lei do ISS? Nós temos 3 leis, né, aí, complementares. Dá para o senhor falar um pouquinho disso daí, sem entrar muito no detalhe, porque eu quero essa turma que está aí, toda no nosso curso, que eu sei que eles vão lá fazer o curso, se inscrever no site da Fundação Brasileira de Contabilidade, e não vão perder esse curso com o professor Dias Rosas. Passa a palavra, professor. Pronto, então pessoal, eu estou vendo aqui que tem várias perguntas, daqui a pouco a gente vai tentar responder aqui, certo? O máximo de pergunta. Com relação ao ISS, nós temos lá a Constituição Federal, que a Constituição Federal de 1988 fala que o ISS é o imposto de competência dos municípios. Só que desde que não seja compreendido no ICMS, como eu falei anteriormente. Então, vai ter ou ICMS ou ISS. Só que ele diz mediante lei complementar. E qual é a lei complementar? Aí você pode estar perguntando, Rodrigo, tu está falando de lei complementar federal para falar de ISS, que é um tributo municipal? Isso mesmo. Então, nós temos lá a Lei Complementar 116 de 2003, que essa lei, ela traz as regras gerais do ISS. Então, o município, na sua legislação municipal, tem que atender o que está previsto na Lei 116. Então, nós temos a hierarquia das legislações, né? Constituição Federal, temos a lei complementar, e aí nós temos a legislação, a lei orgânica do município. E o que acontece? Essa lei, lá em 2016, houve a Lei Complementar 157. A Lei Complementar 157, ela alterou algumas regras da Lei 116, entre elas, aonde pagar o ISS. Só que essa lei que alterou começou a ser questionada no judiciário, e com isso foi suspensa a eficácia da lei. Quando você chegava lá, na época, na Lei 116, você via lá que o serviço tal era devido ao ISS no local do domicílio do tomador. Só que estava lá, mas não estava valendo. Questão de nossa legislação, que é legal, né? Está lá, mas não vale. Está suspenso, estava suspensa. E com isso, está em julgamento ainda. E uma das questões que estava sobre decisão, né, nesse sentido, sobre conflito, era um exemplo, está no local do tomador. Sim, mas quem é o tomador? Porque a lei não dizia quem era o tomador em determinado caso de determinadas atividades. Aí, recentemente, agora, em 2020, veio a Lei 175. Como eu gosto de fazer analogia, então tu já sabe como eu sou, né, Sandra? Então, eu gosto muito de fazer analogia minha didática. É muito fácil a gente decorar, porque um é 157, a outra é 175. Então, só faz inverter os números, né? A Lei 175 de 2020, essa lei, ela reforçou e trouxe as respostas que estavam sendo questionadas no judiciário com a Lei 157. Então, assim, nessa nova lei do ISS, ela veio o quê? Veio a 116 de 2003, a 157, que houve uma mudança drástica, e agora a 175, que faz com que reforce o que estava na 157, que ainda está sob julgamento. Então, esse é um pouco do contexto da nova lei do ISS, que começa a ter umas mudanças no local de pagamento desse imposto, como eu tinha dito, né? Estou numa cidade, prestei serviço para outra, mas quem me contratou está em outra. E agora, eu vou pagar o ISS aonde? Essa lei traz justamente isso, e sobre isso que a gente vai estar falando no nosso curso também, quais são as atividades, como é que é devido, tudo isso aí, nós estamos no nosso curso trazendo essas dúvidas para vocês. E, assim, é muito interessante essa mudança, né, que eu tinha muita dúvida nisso mesmo, né, Rodrigo?
de onde eu vou recolher o ISS, é onde eu presto serviço, onde o fato gerador é o fato gerador, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa esclarecer direitinho e que as pessoas fiquem atentas com todas essas mudanças para não correr nenhumas multas, né? E que a gente possa atender o nosso cliente com mais precisão e com clareza, né? Rodrigo, o nosso colega aqui, Rodrigo Ferreira Campos. Não, Rodrigo, eu só estava brincando, né? Então, o professor vai poder sim falar com vocês, é só uma forma da gente descontrair, mas o professor está aqui realmente para falar sobre o ISS. Claro que todo o conteúdo ele não vai poder estar aqui expressando, porque nem tem tempo, né, professor, de falar cada detalhe do que vai acontecer com a mudança do ISS. Mas aqui ele está aqui, vai responder algumas perguntas dentro do chat que está aí, mas a intenção é essa mesmo, que vocês se inscrevam no curso, vejam lá a performance do professor, o conteúdo que ele vem trazendo aí, né, de grande riqueza, de grande esclarecimento, certo? Mas tem mais outra pergunta aqui, professor. É verdade que tem uma nova obrigação acessória para o ISS? Então, aí vem tá uma polêmica, viu, Sandra, isso aí, viu, pessoal? Eu acho que quem está aqui conosco, vocês já acham que tem muita ou não tem muita obrigação acessória aí para vocês estarem fazendo? Tem tanto SPED, né? SPED de contribuição, SPED contábil, DCTF Web, social, tem tanta coisa, né? E a nova legislação trouxe para a gente uma nova obrigação acessória. Então, e aí tu pode estar perguntando, nova obrigação acessória sobre ISS? Sim, é justamente isso com relação à nova legislação que traz o quê? A criação de uma nova obrigação, aonde as atividades que houveram alteração na legislação terão que desenvolver um sistema para poder pagar o ISS. E aí é quando eu começo a criticar, viu, Sandra? A própria legislação diz que o próprio contribuinte vai ter que criar um sistema para pagar o ISS para o município, às custas do próprio contribuinte. E o pior, diz que esse sistema vai ter que ser disponibilizado para os municípios de forma gratuita. E aí eu começo a criticar e tenho um certo cuidado com relação a isso, porque vai começar a dar brecha para dizer o seguinte: eu não vou desenvolver mais nenhum sistema para vocês. Vocês que desenvolvam o sistema para a gente tudo, para poder recolher os tributos, para poder cumprir as obrigações acessórias. Então, é muito complicado o que está previsto na legislação. Claro, se tem um comentário, vamos ver um exemplo, uma das atividades que é plano de saúde lá. Plano de saúde fica complicado o pessoal que está com plano de saúde, a empresa de plano de saúde, sair nos 5.770 municípios para poder recolher o ISS em cada município. Então, fica mais barato desenvolver o sistema para poder fazer esse recolhimento. Porém, nós temos uma situação. Se a própria legislação fala que o contribuinte tem que fazer isso, dá brecha para que outras contribuições, outras obrigações acessórias, o governo deixe de fazer e coloque para que o próprio contribuinte faça justamente essas obrigações. Então, são cuidados que a gente tem que ter, né, porque a legislação está assim, né, mas, né, tem que ter muito, mas muito cuidado. Professor, agora a gente está com bastante perguntas. Eu acho que fica ao seu critério aí para responder as perguntas do pessoal que está aqui nos acompanhando, né? Eu acho que tem até o Gustavo aqui que está dizendo que estou fazendo um artigo científico sobre essa disputa entre os municípios e a nova lei. Pode iniciar algum autor, indicar algum autor, referência biográfica? Ô, Gustavo, que bom você estar com um tema bem interessante aí, né? Porque eu gosto muito de Antônio Fernandino, tem o próprio Roque que eu falei aqui, que tem um conceito bem interessante, né? Se tu quiser depois, anota aí o meu Instagram, que é @prof, né? Manda um direct que eu vou te mandar o nome
dos autores que eu utilizo, né, que eu gosto muito, e tem inclusive indicação de livro para ti. Então, o meu Instagram é @prof. Rodrigo Dias Rosa. Manda um direct para mim, que aí eu vou te mandar algumas biografias que eu já utilizo no meu dia a dia, para poder te contribuir. Então, que bom, né, que você está com um tema muito, né, polêmico, né? Então, tem algumas decisões que eu posso até também te mandar. Certo, Gustavo? Fica aí à vontade. Pode mandar lá no direct que eu te dou essa informação lá. Certo? Eu estou vendo aqui, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Eita, aqui tem pergunta, viu? Tem bastante pergunta para você, por isso que eu digo que daria o resto do dia aí respondendo. Antônio Ferreira Gomes. Empresa sediada no município de São Paulo presta serviço para uma cidade em Minas, onde é recolhido o ISS, ou o contratante do serviço faz a retenção do ISS. Então, essa é uma pergunta aqui. Antônio, é o seguinte, com relação ao ISS, tu tem que ter cuidado para poder ver qual tipo de serviço está sendo feito, certo? E aí vai uma dica, vai lá no artigo 3º da Lei 116. O artigo 3º da Lei 116, ele diz a regra de aonde é pago esse ISS, que é um princípio tributário chamado princípio da territoriedade. O que é que eu gosto de traduzir as palavras, vamos dizer assim, né? O que é o princípio da territoriedade? O prefeito de Aracaju pode mandar em São Paulo? Não, são territórios distintos. Logo, nesse caso, o princípio da territoriedade traz a seguinte situação. Eu tenho o domínio no meu território. Traduzindo como popularmente o pessoal fala, cada um no seu quadrado, certo? Então, o que quer dizer isso? Lá no artigo 3º da Lei 116, nós temos a regra geral sobre aonde é devido o ISS. Então, lá no artigo diz, considera-se o serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento, essa é a regra, no local do estabelecimento prestador, ou, na falta desse estabelecimento, no domicílio do prestador, exceto, cuidado com o exceto, nas hipóteses do inciso 1 ao 25. Então, nesse caso, Antônio, tu tem que verificar o seguinte, se seu serviço estiver na exceção, que é entre o inciso 1 ao 25, o ISS vai ser devido no local onde prestou o serviço, nesse caso, na cidade de Minas, né? Numa cidade de Minas Gerais. Se o serviço não estiver nessa exceção, aí vai estar na onde? Vai ser devido no local da sede da empresa, no estabelecimento da empresa, certo? Só cuidado depois com o artigo 4º, que fala o que é conceito de estabelecimento prestador. Então, tá vendo que o ISS tem que verificar que tipo de serviço estamos fazendo? É justamente isso que a gente precisa, né, ter um cuidado. Certo, Antônio? Vamos para mais uma pergunta, professor. Pronto, deixa eu ver aqui. Só uma coisinha, professor. Todos estão pedindo que o senhor, eu acho que o Tony já colocou no chat, poderia colocar aqui na tela o Instagram do professor Dias Rosa. Então, Prof. Rodrigo Dias Rosa. Então, pessoal, se vocês tiverem interesse de acompanhar o professor no Instagram, tirar suas dúvidas com o professor, entra lá no direct dele e ele vai tentar responder, na medida do possível, as perguntas de vocês. Okay? Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, nós temos alguns vídeos também no meu canal de YouTube, que é professor Rodrigo Dias Rosa. Então, no canal de YouTube também tem alguns vídeos lá curtos que falam sobre diversos temas, né? Então, nós temos lá sobre Simples Nacional, tem várias situações lá que vocês podem, né, fiquem à vontade lá. Teve até uma série de vídeos que a gente fez sobre 5 entrevistas sobre Simples Nacional, sobre cuidados no Simples. Então, fiquem aí à vontade, certo? Eu vou ver aqui, tem outra pergunta aqui, minha dúvida é, no caso de construtora, Juliana falou o seguinte, aqui no Paraná, as construtoras necessitam ter sessão estadual também, mas não são contribuintes. Isso mesmo, Juliana, o que acontece? Construtora, ela não é prestadora de serviço, certo? Então, na verdade, tem que ter o cuidado seguinte, ela é prestadora de serviço, só que serviço tributado, esse serviço tem que ter cuidado como é feito esse serviço. Por quê? No caso das construtoras, você tem a construtora e a incorporadora. Quando é construtora,
que você está fazendo serviço de construção, você vai ter o ISS. Quando é incorporação, você não tem ISS. Então, olha o cuidado que tem que ter aí. Só que a construtora, ela precisa mandar material para a obra. Então, quando ela vai mandar material para a obra, precisa o que para o material ir? Uma nota fiscal. Alguns estados acabam exigindo que tenha faça somente a nota fiscal avulsa. Só que devido ao volume, né, alguns estados ainda não têm a nota fiscal eletrônica avulsa, só para vocês terem ideia, no meu estado de Sergipe começou a ter nota fiscal avulsa o ano passado. Então, o que é que alguns estados começaram a fazer? Permitir que exista inscrição estadual para a construtora, só que ela tem inscrição, mas não é contribuinte de ICMS. Ela é contribuinte de ISS. Então, só para poder ficar mais fácil o trâmite de envio de documentação, de envio de material para a obra, certo? Então, a regra é construção civil não é contribuinte de ICMS, certo? Construção civil. Inclusive, se fizer alguma compra, a gente acaba indo, falou de ISS, Sandra, acaba indo para ICMS também, tá vendo? Nesse caso, ela vai ter o quê? Ela vai comprar como não contribuinte de ICMS. E aí vai comprar com aquela alíquota cheia que tem o ICMS, que ficou uma parte, né? O ICMS fica como consumidor final para o estado de destino, certo? Então, viu, Juliana? Um grande abraço. Eu quero aqui parabenizar os nossos dois diretores aqui, o Antônio Carlos Dório e o Giovanni, por estar aqui nos prestigiando. Obrigado, Doro, e obrigado, Giovanni, por estar aqui nos prestigiando, né? Sabia que com essa sua pergunta, com esse tema, me veio uma dúvida. Eu trabalhei por muitos anos em hotelaria e eu sempre tive uma grande confusão, até o próprio Estado tinha essa confusão do home service. Ele é serviço ou ele cobra ISS ou ICMS, né? Existe uma grande confusão nessas duas modalidades, né? Eu acredito que é ISS, né? Mas gostaria da sua opinião, professor. Então, com a parte de restaurante, porque se você tem um hotel, no hotel você tem os restaurantes, né? E aí você tem a seguinte situação: se o restaurante ele oferece somente o café da manhã e aquele café da manhã está incluso na diária, isso é ISS. Mas se ele vende o almoço à parte, aí vai ser o ICMS. Olha que confusão. E se for aquele que é all inclusive, né, que a moda agora é comprada all inclusive, como é all inclusive, tudo isso está na diária. Se está na diária, é ISS. Então, tem que ter um cuidado, porque se você tiver aí restaurante, se você tiver uma pousada que tem restaurante, o que for almoço é ICMS. O que não for almoço é que o almoço for cobrado por fora, né? Mas a grande confusão, professor, é da seguinte forma: como eu estou falando o serviço que é feito dentro do quarto, né? Que é atender o hóspede dentro do quarto, que a gente usa a nomenclatura de room service, aquele que a gente serve dentro do quarto. Então, isso é um serviço, né? E não deixa de ser uma venda também. Então, né? Se isso já estiver dentro da diária em si, vamos dizer, do documento em si, da contratação em si, seria o ISS. E aí começa uma confusão, sabe por quê? Eu entendo que é ISS, certo? Porque o que é que vai acontecer? Alguns estados vão acabar dizendo que isso é como se fosse garçom, né? E o garçom, o serviço do garçom, é como se fosse um serviço do garçom, né? Esse serviço do garçom, ele é tributado pelo ICMS, ele não é pelo ISS. Então, se for um restaurante, vamos dizer, não é pousada, não é só um restaurante. Aí serviço do garçom. O garçom não é ISS, é ICMS. Olha que confusão. Aí o que acontece? Devido à guerra tributária entre os entes, fica o Estado dizendo que a esse serviço é como se fosse um garçom, e aí quer dizer que é ICMS, enquanto o município vai dizer que isso faz parte da diária, né? E aí vai dizer que é ISS, e fica essa briga muito grande, né, Sandra? Então, tem Exatamente. Então, assim, é um tema bastante... A gente viu pela divulgação, professor Dias Rosa, que seu tema escolhido por você e juntamente com a Fundação é visualizado
e a gente viu de grande importância para a classe contábil, né? Então, assim, você está de parabéns, né? E da gente ter feito esse trabalho e ter trazido você para esclarecer tantas dúvidas dos nossos colegas, né, que estão aqui, que eu também sou contadora, então, assim, são nossos clientes que estão aqui, né, contribuindo e tirando essas dúvidas com você. Eu acho que ainda dá para você fazer mais uma perguntinha, professor, responder, e antes de você fazer suas considerações finais, fique à vontade. Eu vou trazer aqui a pergunta do Hélio, ele está falando o seguinte: sou Hélio de Guarulhos, né, São Paulo. Gostaria de saber, basicamente, quais as diferenças básicas desta nova lei referente à Lei 116, certo? O que acontece? Lá na Lei 116, no artigo 3º, diz, ou como eu tinha comentado, aonde é devido o ISS. Então, a Lei 157, ela reforça os incisos 23, 24 e 25. Porque a Lei 116, ela tinha o inciso somente até o inciso 22, de 1 a 22. Quando veio a Lei 157, lá em 2016, incluiu o inciso 23, 24 e 25. Então, a lei nova do ISS, ela altera alguns serviços que estão no inciso 23, 24 e 25. Então, a primeira tem serviço que está lá no inciso, que foi incluído pela Lei 157, em 2016, e que agora, na Lei 175, ele saiu. Então, basicamente, a diferença que nós temos é justamente esses incisos, 23, 24 e 25. Certo, Hélio? Pessoal, a gente chegando aqui nos finalmente da live, agradecer a vocês. Mas antes disso, professor, faça suas considerações finais para a gente finalizar, agradecer a participação de todos, mas eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? E mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Eu quero agradecer a todos aqui que estão aqui. A Hélio está respondendo aí. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ok, Hélio, um grande abraço aí, certo? Primeiro eu quero agradecer à Fundação Brasileira de Contabilidade por essa parceria, por esse convite, né, através da Sandra, né, que me achou aí na internet, né, Sandra? Foi assim, né, como eu estava dizendo, a gente estava conversando um pouco. E aí o que acontece? Quero agradecer. Para mim, eu estou muito contente em poder fazer parte desse projeto da Fundação Brasileira de Contabilidade e dizer, o nosso curso de ISS, são aulas que estão dispostas para vocês. Já viram como minha metodologia é muito simples, não é que não tem conteúdo, mas é forma didática, né? Uma forma que eu já tenho, que eu penso assim, vamos deixar para falar bonito depois quando está lá nos tribunais. E a gente precisa ter o seguinte: a nova lei do ISS, esse curso, ele serve tanto para quem é contribuinte e principalmente para quem é servidor público, quem é da gestão pública, porque a nova lei do ISS, ele traz algumas obrigações que os municípios precisam fazer. Então, o que é que acontece? Se você é consultor, se você é contador que trabalha com a parte pública também, é uma oportunidade de você ter um novo mix aí para ti, né? Nesse sentido de prestar serviço para as prefeituras, no sentido da nova arrecadação, que muitos municípios agora vão começar a arrecadar ISS e que não arrecadavam antes. Mas, para isso, eles precisam estar, né, preparados nesse sentido, né? Então, eu gosto de dizer que a educação transforma as pessoas, né? E pode que tem muito município aí que vai começar a receber dinheiro que não recebi, que praticamente, né, é uma novidade em si. Então, assim, isso que eu quero dizer para vocês, uma dica que eu digo para todos: a gente precisa todos os dias ter uma colher de chá. Eu gosto sempre de terminar com isso, que é o chá, que é o C, né, de conhecimentos, o H de habilidade, que é saber fazer, e o A de ter atitude, né? Então, vocês ter o conhecimento, a fundação está aí com vocês para poder vocês estarem fazendo, né, fazer sua inscrição, tá no treinamento, a habilidade que vocês trabalharem com isso e, claro, ter a atitude também de mudar, porque não adianta somente ter o treinamento, vocês assistirem e não ter a atitude de implantar isso na vida de vocês para que se tenha um retorno, né, no seu pessoal, retorno no financeiro, que muita gente também está preocupada com o financeiro, até porque as contas não estão fechando, mas aí a gente precisa, né, justamente ter essa atitude na nossa vida, né?
Então, muito obrigado mesmo, um grande abraço a todos vocês. E aí o mundo, né, tá vindo com essa tecnologia que nos aproxima e a gente precisa o quê? Se adaptar às mudanças, né? Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, Sandra, muito obrigado a toda a equipe, né? Muito obrigado ao nosso presidente Adeildo por mais essa oportunidade de estar com vocês aqui. E assim, né, o Rodrigo, a gente fala que o conhecimento hoje está tão fácil, né? Hoje a gente tem todas as informações, a gente consegue através da internet, no YouTube, no próprio Instagram, a gente tem pessoas fazendo palestras, dando conteúdo, e a gente chegou à conclusão, eu cheguei à conclusão que estudar nunca é demais, a gente tem que aprender todos os dias, né? E você tem mostrado isso juntamente com nossa equipe toda da Fundação. Foi uma parceria que a gente fez ano passado, como você mesmo disse, a gente se conheceu, apesar de ser da mesma cidade, já ter ouvido falar bastante de você aqui no estado, mas a gente nunca teve a oportunidade de estar junto, né? Mas sempre ouvi falar muito bem do seu trabalho, e resolvi fazer o convite de trazer você, porque eu acho que esse é o papel da Fundação, passar informação, divulgar conteúdo e formalizar, como é que eu posso dizer, dar educação, né, a disponibilizar estudos, né, para a nossa classe, que precisa tanto, né, que é tanta mudança de lei, é tanta mudança de tanta coisa acontecendo, que a gente precisa estar se atualizando constantemente, né? Então, assim, parabéns, muito obrigado mais uma vez de você ter tirado um tempinho e estar aqui passando esse seu conhecimento para a classe, né? Então, em nome do presidente Adeildo, mais uma vez, obrigado, né? Toda a equipe que está por detrás de tudo isso, que para tudo isso acontecer, a gente tem uma equipe espetacular que está aqui por trás, nos dando suporte. Então, obrigada a todos, uma boa semana, um bom final de semana, para quem vai ter feriado aí, um bom feriado, que fique com Deus, e nos encontramos no curso que acontecerá dia 21, não esqueça, faça suas inscrições, e até o dia 17. E se inscreva no nosso canal. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.